Queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta em mais um episódio do nosso canal de vídeos Raciocínios Espíritas, episódio destinado a estudar um dos capítulos da obra Boa Nova, psicografia do médium Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos. Estamos agora refletindo acerca do capítulo 9, intitulado Velhos e Moços. Neste capítulo, estudamos um momento que é um recorte que Humberto de Campos faz acerca das atividades dos seus apóstolos, dos apóstolos de Jesus, das atividades apostólicas de uma maneira geral. E Humberto de Campos começa o capítulo dizendo que era comum observar os apóstolos em choques de opiniões, em conflitos de forma de ver, de perceber a vida. Eram seres humanos e naturalmente que encontraram uma mensagem deslumbrante, que renovaram as suas vidas a ponto de mais tarde todos eles darem as suas vidas em holocausto, mas eram criaturas em lutas, em desafios. Embora fossem homens rudes, não eram espíritos rudes e atrasados, mas eram espíritos em evolução. É natural que enfrentassem também os seus desafios. Diante de uma mensagem sublime como era a mensagem do Mestre, é natural que eles experimentassem os mais variados conflitos e os mais variados desafios em função também das suas manifestações pessoais, da sua forma de encarar cada conceito enunciado pelo Mestre. É natural que eles experimentassem os desafios da jornada e também as formas de ver diferente. As diferenças tão bem queridas, tão caras aos espíritos sábios, às pessoas que já compreenderam a conviver com a diferença, mas os apóstolos, na época, inseridos numa cultura que era intolerante com a diferença, que era, de uma forma geral, muito rígida, de uma maneira geral, não apenas na religião, mas na lei civil também, é natural que eles experimentassem desafios. E o capítulo 9, intitulado Velhos e Moços, fala desse choque em que os apóstolos viviam, diferentes formas de abordar a lei, diferentes formas de entender a mensagem de Jesus. Às vezes Jesus passava uma lição e saía, e cada discípulo ficava dialogando, conversando, tentando entender a lição, cada um deles tentando interpretar ao seu modo, a sua forma de ver, tentando dizer que o mestre queria dizer isso ou aquilo, queria dizer tal coisa. E muitas vezes esses conflitos chegavam a tal ponto deles disputarem a maior simpatia ou afeição de Jesus, a ponto de entrarem em espécie de competição para ver quem era entre os discípulos o mais querido. E essa passagem é anotada pelos evangelhos quando Jesus em determinado momento se acerca e percebe que os discípulos estavam disputando esse tipo de conflito, estavam vivenciando justamente esse tipo de desafio de que quem era o mais querido de todos os apóstolos no coração do Mestre. E Jesus dá-lhe uma resposta que ficaria célebre no Evangelho. Aquele que quiser ser o maior de todos, faça-se o servo de todos. Aquele que quiser ser o maior, faça-se o servo de todos. E assim foi. Então, nesse capítulo, Humberto de Campos traz esse choque de opiniões, particularmente opiniões que também graçavam em torno das diferenças de idades, porque havia alguns apóstolos que tinham idades diferentes. João, por exemplo, o chamado discípulo amado, o futuro evangelista, abraçou o evangelho muito cedo, seguiu Jesus por volta de 15 a 16 anos, segundo a tradição. Diferente de Pedro, por exemplo, que deveria ter mais de 30 anos, talvez 40 anos, Pedro, que abraça o evangelho, que já era viúvo, que já tinha sido casado, e 40 anos para os padrões da época já era uma idade algo avançada. E assim por diante. Então é interessante esses comentários. Tiago, que era também muito jovem ao lado de João, e o Tadeu, o jovem Tadeu, que também tinha muitas promessas, a ponto de Humberto de Campos dizia, fazia promessas maravilhosas, e Pedro e André, que pareciam ter uma idade um pouco mais avançada, ouvia a ingenuidade dos corações simples e sinceros da juventude, os apóstolos. E naturalmente que entre eles havia também um dos apóstolos chamado Simão, não Simão Pedro, Simão o Zelote,
um antigo pescador que também era de idade algo avançada, pelo menos com relação ou comparado com os outros apóstolos. Simão, então, Zelote, que ficaria conhecido na tradição cultural do Novo Testamento como sendo aquele que mais tarde vai levar a mensagem de Jesus em regiões as mais longínquas e vai padecer, os historiadores dividem se ele padeceu numa cruz ou se ele padeceu vivenciando uma tortura quase insuportável, cerrado ao meio por algozes e por perseguidores anticristãos. Naturalmente que estamos diante de um momento especial que Humberto de Campos traz à baila, também pensamos nós, para revelar um pouco dessa realidade, desse apóstolo que é um tanto desconhecido pela tradição da cristandade, Simão o Zelote. Então, Simão o Zelote, diz ainda Humberto de Campos, estava no declínio das forças vitais, das forças físicas, materiais. E naturalmente que, embora o espírito se conservasse firme e vigilante, diz Humberto de Campos, ele experimentava naturalmente que a fraqueza corporal e não conseguia acompanhar em agilidade e vitalidade os outros apóstolos mais jovens. Então, em determinado momento, profundamente condoído, até porque os discípulos em determinado momento faziam referências à sua idade avançada, ele vai desabafar com Jesus. Vai apresentar suas queixas, os seus desabafos. O mestre, no entanto, o fitava sem surpresa, tranquilo, como se tivesse pleno conhecimento das suas emoções, diz ainda Humberto de Campos. E depois de ouvir as suas queixas, as suas colocações, Jesus dá-lhe uma resposta que ficaria célebre em Boa Nova, uma resposta rica de ternura, de bondade, quando esclarece: Simão, disse o mestre, com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? O mais velho é Deus. Se o problema é de ancianidade, de velhice, Deus é o mais velho de todos. E ainda assim continua trabalhando. E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho? A vida, na sua expressão, é como a árvore grandiosa. A infância terrestre é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ele, portanto, se refere à ramagem verde, como sendo a esperança, a infância, a flor, uma promessa representada na juventude, portanto, enquanto uma é uma esperança, a outra é uma promessa, e o fruto é a realização. Então, é algo comovente essa lição de Humberto de Campos, que faz essa metáfora. Aliás, Jesus faz essa metáfora por intermédio de Humberto de Campos. E Humberto de Campos continua dizendo, Jesus então prossegue esclarecendo, essa imagem pode ser também a vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado. No caminho infinito do tempo, essa hora minúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Aqui Jesus eleva o seu discurso quando vai falar da necessidade de alcançar a experiência e a maturidade espiritual, a velhice espiritual. A velhice espiritual no bom sentido. O que é que representa a velhice do ponto de vista simbólico? A sabedoria, a experiência. Então, se compararmos essa metáfora, veja que Jesus fez uma metáfora do ponto de vista material, a ramagem verde, a infância, que é uma esperança. A infância é sempre a esperança. A juventude é uma promessa, representada ali nas flores. E a
A velhice é o fruto disso tudo. Portanto, o resultado daquilo que se faz. E naturalmente que, quando nós examinamos a questão do ponto de vista profundo, Jesus vai dizer, do ponto de vista espiritual, a metáfora também se encaixa. E é mais profunda ainda. Quando o espírito está na infância, ele é uma ramagem. Na adolescência, entre aspas, na juventude, ele é uma flor, uma promessa. Mas a grande proposta do espírito é alcançar a sua velhice, entre aspas, a sua sabedoria, o seu fruto do seu progresso espiritual. É por essa razão, diz Jesus, que há moços fisicamente, mas que têm uma sabedoria espiritual de velhos, de anciãos. E há muitos idosos que ainda são imaturos, porque são idosos biologicamente, mas são crianças espirituais. Então a nossa proposta é alcançar a velhice, do ponto de vista espiritual. E a velhice do corpo é um simbólico daquilo que a gente vai alcançar em termos de sabedoria espiritual. O espírito em si não envelhece no sentido físico da palavra, mas adquire sabedorias. E esse envelhecer, entre aspas, espiritual, que nós estamos tentando buscar a maturidade, a iluminação, a sabedoria, a transcendência. E Jesus continua falando sobre essas questões quando Simão, o Zelote, olha para o mestre e fica preocupado com o seu caso particular, porque o mestre está falando em termos parabólicos, simbólicos, e então ele vai dizer que se sente depauperado, envelhecido. Então Jesus olha para ele e dá-lhe uma outra resposta fantástica, dizendo que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo, que a juventude de hoje se beneficia daqueles que foram jovens no passado e que agora estão idosos. Então, e olha para ele de maneira profunda e vai dizer, João também será velho. Talvez Jesus estivesse prevendo aí que o discípulo João alcançaria idade avançada, porque de fato os outros discípulos morreram em holocausto, foram vítimas do martírio, e João chegou em idade avançada, a ponto de chegar quase que no nonagenário, ou por volta do nonagenário, porque essas idades são controversas em face do calendário ser diferente na época, mas que ele chegou em idade avançada, a ponto de mais tarde escrever o Apocalipse. Então, e vai morrer de velhice, segundo a tradição do espírito Amélia Rodrigues e outras tradições do mundo espiritual. E Jesus vai dizer, não te magoe com a palestra dos jovens da terra. A flor do mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quando disser que o burburinho da mocidade ama os jovens, que revelem trabalho e reflexão, entretanto não deixe de sorrir, igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se deve esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-o, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Essa é uma colocação interessante, aliás, que faz parte, inclusive, da necessidade de todos nós. Quantas pessoas que estão em idade avançada, magoadas com a velhice, e com inveja dos jovens, com despeito. Algumas falam, mas no meu tempo não tinha essas coisas que hoje os jovens desfrutam. Ora bem, não deixa de ser uma certa insensatez. Todos nós vivenciamos limitações na idade avançada, é natural. Aqueles que não vão desencarnar antes, não vão morrer antes, é óbvio que enfrentarão limitações. E nós devemos nos preparar mentalmente para isso. E não queremos chegar na idade avançada querendo ter a mesma vitalidade dos jovens. Podemos fazer atividade física, podemos tentar preservar o máximo da vitalidade orgânica, mas é óbvio que não podemos competir. É óbvio que não podemos agora fazer competição de vaidade, de sensualidade exacerbada, em face inclusive das diferenças hormonais. É óbvio que não podemos agora querer voltar no tempo, numa mágoa do passado, numa mágoa daquilo que a gente não usufruiu quase sempre, de gozos materiais perturbadores, o que seria inclusive perturbador e negativo, o que foi uma bênção talvez nós não usufruirmos de determinados expedientes que ficaram no passado. Porque talvez a nossa época de geração passada nós fomos mais reprimidos, o contexto era outro. Ora bem, como é que nós podemos
ter essa infantilidade espiritual da vida, ficarmos magoados com a juventude, porque não temos a mesma agilidade que os moços. Ora bem, tudo isso naturalmente que revela uma miopia espiritual nossa, porque eles próprios jovens também vão chegar lá. E eles também não vão deixar de curtir, ou vão deixar de vivenciar, ou vão ver gerações novas vivendo outra era. Eras cada vez mais alviçareiras, cada vez mais auspiciosas. Então é natural essas expressões. E Jesus fala a ele: não acredite que homem algum na terra possa fazer o trabalho que te compete diante de Deus. Todos nós somos únicos e devemos carregar a tocha da esperança, né? E naturalmente colaborar com essa realidade. Não há nada mais interessante do que envelhecer com sabedoria. Todos os períodos da vida têm a sua beleza. A maturidade, a velhice também tem o seu desafio e a sua beleza. Cícero, o notável poeta latino da decadência romana, do Senado romano, diante da decrepitude na época do Senado romano, da depravação que tomava conta, inclusive, de Roma, das orgias, vai publicar uma obra que até hoje é célebre na filosofia, A Velhice. Entre outras considerações, ele vai dizer: não há nada mais belo e mais interessante, mais importante do que o envelhecimento. Porque à medida que eu vou envelhecendo, eu vou perdendo um pouco das ansiedades que eu tinha na juventude. Eu tinha na juventude as paixões sensuais que agora se perdem, diminuem de intensidade. Não há nada mais alviçareiro, não há nada mais interessante, não há nada mais rico para mim do que envelhecer. Perder as paixões do sexo que eu tinha, os impulsos sensoriais e sensuais exacerbados. Não há nada mais interessante e colorido do que envelhecer. E faz outras considerações. Note bem. Ele fez isso e o Senado romano tremeu nas suas bases, em face da prostituição dos costumes, da promiscuidade. Então, meus amigos, estamos diante de uma colocação que faz parte dos nossos desafios. A velhice tem também o seu significado, e aqueles que se preparam para ela, cultivando uma vida psíquica, uma vida interior, e não apenas a vida exterior, a vida das redes sociais, do exibicionismo exacerbado, a vida apenas do culto exacerbado ao corpo, dos anabolizantes, dos estímulos químicos, dos implantes, das cirurgias em excesso. Nós estamos condenando as cirurgias e a pessoa querer ficar mais bonita, mais bela para si mesma, para se sentir bem. É um processo de autoestima, mas os excessos, a cultura do narcisismo, tudo isso vai passar. Por melhor que nós tentemos ficar, tudo isso vai passar, vai se alterar, é natural, a velhice chega. E naturalmente nós vemos pessoas idosas que não cultivaram a vida interior. A velhice no declínio físico já é um convite na natureza de que a vida física vai diminuindo de intensidade. Nós temos uma diminuição. Para quê? Para que a gente cultive a vida interior. Por quê? Porque no mundo espiritual não teremos vida física, teremos a vida psíquica. A vida do espírito no mundo espiritual é a vida psíquica, aquilo que ele cultivou. Daí nós vemos, por exemplo, idosos que chegam em idade avançada e, por exemplo, tem um processo de demenciação e começam a ser agressivos, começam a ter xingamentos, começam a ter uma postura pornofônica, né? Falar obscenidades, agressividades, e às vezes a família diz: meu Deus, ele nunca foi assim, agora foi, e agora está assim, etc. Na verdade, ele tinha isso guardado no inconsciente. Ele cultivava essas coisas, ele não trabalhou essas coisas, não solucionou, só era contido, só era reprimido. A demência, o Alzheimer, o processo de enfermidade liberou por causa da censura que ficou frouxa, que ficou mais liberada, e liberou essa censura psíquica jogando para fora os conflitos que ele carregava e que ele não conseguiu solucionar. Então a velhice é um convite para isso. Aqueles que não se prepararem para chegar lá com saúde, é claro que a gente deve tentar ser o mais saudável possível, mas também com a harmonia interior, é natural, para não ficarmos magoados, para não ficarmos xingando a Deus, revoltados com a divindade, revoltados com guias espirituais. Os guias estão nos atendendo, mas não pode dar um corpo novo nosso. Uma pessoa de 90 anos, que tem limitações orgânicas, é o natural, é o esperado. Ninguém espere chegar aos 90 anos sem nenhum problema de saúde. Se alguém chega assim, é exceção. Então temos que ter esse tipo de bom senso, porque o corpo físico é uma máquina, e essa máquina está cada vez mais caminhando para a consumpção. Estamos aqui falando com os senhores há alguns minutos,
E mais minutos que se passaram e o corpo físico está se alterando. É natural. Então, um dia que se passa é um dia mais próximo da consumpção, da alteração molecular para a morte, da alteração. Então Jesus fala, orienta de uma maneira profunda, de tal forma que a partir daí Simão Zelote passaria a ser uma outra pessoa. Tiago faz referência à sua idade, ele sente e tem um diálogo muito bonito e humilde, de tal forma tão humilde que não havia nenhuma censura, que sensibiliza o coração do filho de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu, que ele fica sensibilizado. Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem alguma idade? Se Deus contasse o tempo de todos nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem no mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências dos seus pais. Não nos detenhamos na idade. Esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados da vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. Mas falou com tanta tranquilidade, tanta humildade, tanta bondade, que sensibilizou o coração do apóstolo, que nunca mais se referiu à idade dele. E Simão trabalhou. Um dia, Jesus estava numa pregação, diz Humberto de Campos, pregando, e havia algumas pessoas necessitadas, e 2 crianças se apartaram das mães e estavam próximos a um lago. E ele viu que as crianças corriam perigo, e foi lá, e com carinho pegou as crianças, trouxe mais para perto, e ele começou a pensar, se não fosse ele ali fazendo aquilo, talvez 2 crianças seriam levadas pelas águas, porque as mães estavam assistindo o mestre, as pessoas estavam entretidas no discurso de Jesus, e talvez 2 mães perderiam seus filhos naquela tarde, e aquela tarde seria diferente, seria mais triste. Ele percebeu que ele tinha também importância. Começou a desabrochar nele e a nascer nele a alegria de ser útil, diz Humberto de Campos, de servir, porque é essa a finalidade do Espírito na Terra. Seja jovem, seja criança, seja idoso, a grande finalidade da criatura na Terra é se sentir útil, é servir, porque o amor que Jesus nos recomendou, o amor cristão, somente se consegue alcançá-lo através do serviço, através do devotamento, da abnegação, da dedicação ao próximo. Simão Zelote ficaria venturoso. Se sentiria agora profundamente alegre na sublime companhia do Mestre, a ponto da sua dedicação ser tanta que um dia ele sonhou que estava num monte elevado e que Jesus encontrava ele nesse monte e, naturalmente, que acariciava, abraçava-o com carinho, de tal forma esclarecendo e agradecendo, inclusive, a conversa que ele teve com Tiago para apagar qualquer tipo de melindre, de diferenças entre os 2 apóstolos, porque Humberto de Campos deixa entrever que ambos correram o risco de se estranharem, de entrarem numa espécie de melindre recíproco, de entrarem num litígio, numa divergência, num conflito, e foi solucionado por Simão. E o mundo espiritual sempre diz: aquele que tenta reconciliar, como aquele que cede, é quem evolui, é quem cresce. Vamos dar agora uma pausa para logo mais retornar. Meus queridos amigos, estamos de volta para encerrar as considerações do capítulo Velhos e Moços, e que estamos agora encerrando. Falávamos há pouco do sublime sonho da experiência onírica de Simão o Zelote, que viu Jesus. E depois ele chega para o mestre e diz: agora, Senhor, eu vos compreendo. O Senhor sorri, parecendo entender aquele encontro em sonho. E Jesus então olha para ele, parecendo antever ainda o martírio que ele ia vivenciar, mas que mais tarde seria reunido ao colégio apostólico, ao grande colégio e à agremiação do Senhor, para que com ele ficasse e assessorasse o Senhor nos destinos e processos espirituais da Terra. Então o capítulo é muito bonito, é rico de ideias, de conceitos, e que vale a pena a gente meditar, a gente ler, para que a gente possa entendê-lo em profundidade e poder assimilá-lo em sabedoria e em espiritualidade. Então, nos despedimos dos nossos amigos, dizendo até a próxima, se Deus quiser, até breve. E, mais uma vez, reiteramos o e-mail do nosso canal. Mande sugestões, mande propostas de tema, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, que nós teremos o maior prazer de responder. Até a próxima, se Deus quiser.